Fala, nação colorada. O Inter empatou com o Grêmio pelo placar de 1-1 com gol de Alan Patrick de pênalti. A mídia do centro do país falou sobre o jogo, veja a seguir. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então, já te inscreve e deixa o like. Sport Center de volta, já com imagens aí para você do Grenal, tudo igual no Clássico Gaúcho nesta rodada de Campeonato Brasileiro, 1-1. A gente vai trazer os lances também para você. Fim de jogo foi quente na Arena do Grêmio. Grêmio que saiu na frente, Zé, ainda no primeiro tempo, e um momento até que o Inter estava melhor na partida e aí o Grêmio abre o placar. Não, sem dúvida, né, Glaucia? O time do Grêmio optou por fazer uma marcação-pressão meio do campo, né? Quando a bola chegava na linha de três, né, de zagueiros, três zagueiros da equipe do Internacional, o Edenilson saía para fazer a pressão junto com o Brett White e a equipe toda tentava dificultar essa saída de bola da equipe do Internacional de Porto Alegre. O jogo no primeiro tempo foi muito pegado, muita marcação. Nós tivemos 2 chutes no gol. Um chute em que o Volpi fez uma grande defesa, né, e depois nós tivemos o gol da equipe do Grêmio. Mas foi um jogo muito tático, um jogo de pegada, de poucos espaços para jogar. E no segundo tempo nós estamos vendo aí o lance do pênalti, né? O João Pedro acabou colocando a mão na bola ali, ele perdeu tempo e aí o Alan Patrick bateu, ficou nervoso, né, para bater, né? Pouca categoria na cobrança ali. Bateu, empatou o jogo e depois jogo pegado, com as substituições, né, com a entrada do Tabata, o time do Internacional conseguiu ter um pouquinho mais de controle no jogo em relação a toque de bola, a posicionamento, e o time do Grêmio também, com algumas substituições, conseguiu colocar uma intensidade maior, né, porque o time do Grêmio cansou, aí o treinador do Grêmio, o James Freitas, né? O James Freitas fez algumas substituições e aí o Grêmio conseguiu reequilibrar a partida. E no finalzinho do jogo, nos últimos 20 minutos, foi toma lá da cá, né? Foi um belo jogo. Mais uma vez, infelizmente, eu tenho que tocar nesse assunto, né? Um pênalti não marcado a favor do Grêmio, né? Um pênalti vergonhoso. O VAR fez o seu papel, chamou o Braulio para que ele pudesse assistir, né, rever as suas imagens e talvez rever a sua decisão. E ele, de forma grotesca, vergonhosa, né, porque um árbitro FIFA que não dá um pênalti desse é porque eu acho que ele tem que devolver o escudo da FIFA. Falou assim, ó, obrigado, é muita responsabilidade para mim, eu não consigo fazer isso. Porque realmente foi vergonhoso o pênalti que ele não deu a favor do Grêmio. Se vocês buscarem aí, vocês vão buscar durante o jogo, você pode ver que a mesma falta que ele não deu no pênalti, essa falta existiu, ou existiram quase, vou pegar aqui o número de faltas, né? Se você pegar o número de faltas, foram 28 faltas no total. E nessas 28 faltas, eu posso afirmar para você que 15 foram faltas iguais à do pênalti, que ele não deu. Mas são os critérios utilizados pela arbitragem e, por incrível que pareça, né, os árbitros FIFA, eles têm o direito de errar. Eles podem errar à vontade, prejudicar o trabalho tanto do Inter quanto também o trabalho dos profissionais do Grêmio, porque não é fácil. Aí falam com um desabafo aqui em relação ao quanto é difícil, né, o jogador de futebol se manter equilibrado para certas decisões tomadas pelos árbitros que brigam com a imagem. Eu sou comentarista há 15 anos e eu aprendi ao longo da minha vida a não brigar com imagens, né? Você pode ter uma opinião, mas você vai lá, assiste, revê, pensa, tem a humildade, né? Não, peraí, eu errei, volto atrás, mas o que o árbitro fez hoje no jogo no Grenal é inadmissível, né? Mas foi um grande jogo, um jogo estilo Grenal mesmo, né? De muita marcação, choque, o Alan Patrick fazendo mais uma vez uma grande partida, o time do Inter tecnicamente conseguiu, acho que ter um jogo melhor, né? Fazer um jogo melhor do que o do Grêmio, um domínio, né, e tal. E o Grêmio, olha o pênalti, esse daí, ele não marcar um pênalti, talvez a imagem por trás, né, fica muito mais claro, né? O jogador do Inter chega atrasado no toque de bola, mas assim, né? Grenal é sempre tem muita discussão, muita briga, muita confusão, mas foi um belo jogo dentro das características que nós sabemos que existem no Grenal. Né? O juiz checando aí, o árbitro não deu pênalti, fim do jogo, o Kahneman bem irritado, saiu reclamando da arbitragem também, falou que
não marca nada contra o Grêmio, fala até que o jogador chega atrasado, ele pontua essa questão que você está dizendo, né, Zé? Que o jogador do Inter chega atrasado ali, derruba o jogador do Grêmio, enfim. O Alan Patrick também falou depois dessa partida, falando de um ponto importante conquistado, era mando do Grêmio hoje para o Internacional que faz a temporada que faz, e até como você falou, né, Zé, em alguns momentos teve essa superioridade até na partida, sai com esse empate aí, o Inter que criou oportunidades, mas sai com esse empate. A reta final ficou muito tensa, né? Ficou muito aberto até o jogo, né? É por causa das substituições, né? Quando o Grêmio começa a mexer, porque o Grêmio no primeiro tempo realmente fez uma partida de muita intensidade. O Edenilson correndo, marcando, participando o tempo todo, o Bright White ali também tentando fazer essa marcação, Vila Sante com o Dodge ali tentando conter os avanços da equipe do Internacional. O Internacional tem um sistema de jogo muito bem treinado, né, pelo Roger. O Fernando ele baixa para fazer um terceiro zagueiro, ele sai com a bola, quando não tem a pressão, ele sai com a bola e aí ele se torna uma superioridade numérica no meio-campo, mas o Grêmio conseguia fazer essa marcação com o Edenilson, né? Então o Fernando tocava para os lados, aí tinha o Bernabé, que saiu muito pelo lado esquerdo, mas aí o Alan Patrick sai um pouquinho, pega essa bola e arma a equipe do Internacional de Porto Alegre, né? E o Ener Valencia saindo o tempo todo. Realmente é um time muito bem treinado, mas a equipe do Grêmio conseguiu fazer uma boa marcação. No Vitinho pelo lado direito, com o Marlon do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo do Internacional de Porto Alegre, o Wesley não conseguiu jogar porque o João Pedro também estava bem posicionado, encaixado na marcação. Aí depois ele troca no segundo tempo e aí mudam as características dos jogadores. O time do Inter começa a ter um pouquinho mais de controle de jogo, mas não significando que criou grandes oportunidades. Aí depois, com 20, 25 minutos, acho que 20 minutos mais ou menos, o Grêmio começa a fazer as substituições, aí começa a igualar de novo na força, ter um pouquinho mais de intensidade, e aí o jogo foi toma lá da cá, e nós vimos aí com um pênalti que o árbitro não deu. Mas assim, quando eu falo sobre pênalti, não significa que o Grêmio iria acertar, né? Porque no Grêmio você pode errar ou acertar. Isso faz parte. O jogador vai lá, bate, o goleiro pega, não é certeza que você vai marcar um gol. Mas depois do pênalti, o time do Grêmio ficou muito nervoso. Eu não sei quem... Vamos rever esse lance do pênalti até, Zé? Já que você está falando, a gente segue conversando em cima da imagem. A Renata Royal vai estar com a gente já, viu? Para analisar também, vou pedir para a turma tirar a tarja aí, que aí a gente vê com mais clareza também esse lance. O Braulio vai ao VAR, revisa e mantém a sua decisão de campo. Porque ele é ruim, né? Infelizmente eu tenho que dizer isso, né? É um árbitro que é ruim, não teve coragem de dar falta, porque, volto a falar, se vocês assistirem de novo o jogo, vocês vão ver que das 28 faltas, no mínimo 10 faltas foram iguais a essa do pênalti, e ele não deu. A pergunta que eu sempre faço, e a Renata, se estiver nos assistindo, provavelmente ela sabe que eu vou falar. Se essa falta no meio campo, ele daria? Com certeza ele daria essa falta. E por que ele não deu dentro do pênalti, né? Dentro da área? A gente imaginou até que ele marcaria fora da área, né? Sim, mas tem a vantagem, né? Que aí tem a vantagem. Porque o jogador do Grêmio, nitidamente, ele toca a bola, aí o Bruno Aguirre, se eu não me engano, vai lá e chega atrasado e comete a falta. Nessa imagem dá pra ver, ele tocou na bola, o Bruno Aguirre chega atrasado, tem uma outra câmera que pega de frente o lance, né? Que dá pra ver nitidamente que o jogador do Grêmio se antecipa e aí acaba caindo, sendo derrubado pelo jogador do Inter. Quando eu falo sobre isso daí, sobre a arbitragem que não marca pênalti, que deixa uma equipe totalmente nervosa, como ficou a equipe do Grêmio, porque realmente, de fato, ali... Você pode ver até a conduta dos jogadores do Inter, né, que já estavam até esperando a marcação do pênalti. Isso acaba, Glaucia, deixando os jogadores irritados, tanto depois que teve entradas mais fortes, qualquer falta, os jogadores do Grêmio chutavam a bola para longe, né, para desafiar o árbitro, e ele, sem coragem nenhuma, porque ele sabe que errou, em vez de ele dar cartão, ele fingia fazer de conta que não estava enxergando esses jogadores que chutavam a bola para longe. É lamentável, né, porque em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, nós tivemos erros graves, especialmente erros graves com árbitros FIFA, que é um grande problema, né? Já a gente traz a Renata também para analisar, trazer toda a parte técnica deste lance, esse pênalti reclamado pelo Grêmio, que deu um tom mais quente para o final deste Grenal. Estou curioso para ver a entrevista, né? Não sei se vai ser o presidente do Grêmio. Quem que vai falar depois? Hoje mando do Grêmio também nessa partida, né? Se se o interino vai falar, se algum jogador, porque o Kahneman na saída do campo
Tava nervoso, Tava ó. Tava nervoso. A gente vai trazer já também tudo direto lá da Arena do Grêmio. O nosso bom Gustavo Berton acompanhando por lá. Já chega com mais informações aqui pra gente. Vamos com os números deste Grenal, válido pelo Campeonato Brasileiro. Tudo igual hoje em Porto Alegre. E os números da partida aí, ó. Quinta rodada do Brasileirão, posse de bola 43-57, finalizações 7-9. No alvo 2-4, grandes chances 2-4 também. E ações na área rival 10-12. Tudo ali em vermelho. Superioridade nos números do Inter também. Porque o Inter tecnicamente é um time melhor que a equipe do Grêmio. O Grêmio hoje com um treinador interino, né, vem de uma derrota frente ao Mirassol, uma derrota vexatória, né, da maneira como foi, como aconteceu, a queda do treinador, do Quinteiros. Um Grenal é sempre muito difícil, porque envolve muita rivalidade, é um jogo já tradicionalmente um jogo muito pegado, um jogo em que as equipes realmente, o foco, a atenção, a concentração, ela é redobrada, multiplicada, vamos dizer assim, por 1000. E o time do Grêmio adotou uma postura, né, no primeiro tempo, que funcionou. O time do Inter criou poucas vezes, essa foi acho que a única oportunidade que criou ali, justamente, como eu falei, né, por causa da superioridade numérica criada pelo Fernando, porque de forma inteligente ele recuava muitas vezes para jogar como um terceiro zagueiro, às vezes centralizado, às vezes pelo lado esquerdo, e aí quando a equipe do Inter, especialmente o Edenilson, que era esse cara que fazia a marcação, pressão nos zagueiros da equipe do Inter, não saía para fazer essa marcação e esperava um pouquinho para respirar, o Fernando saía para criar essa superioridade numérica, conseguiu fazer a jogada ali e o Bernabé fez o cruzamento, o Valência chutou e o Volpi fez a defesa. Essa foi praticamente a única chance do Internacional, e depois teve o Grêmio também, né? O único chute ao gol ali, uma jogada criada, o Marlon chutou na diagonal, a bola bateu um rebote ali, o Oliveira conseguiu fazer o gol ali, a bola bate no Antony e acaba entrando. O Bosquilha marcou impedimento, mas aí o VAR funcionou, mostrou que estava em condição legal de jogo. Mas foi um jogo bem disputado, foi um jogo, para mim, né, que jogava um pouquinho parecido com gostava desse tipo de jogo aí. Realmente foi um jogo bem disputado, as duas equipes são de parabéns. O Grêmio, pela entrega, né, pela luta, pelo momento que vive, então soube jogar esse jogo da maneira que tinha que ser jogado realmente. Optou primeiro pela marcação, para não falhar, e depois o Internacional conseguiu fazer o seu jogo, teve um controle maior pela capacidade dos seus jogadores, entrosamento, mas foi um grande jogo. A gente tem números aí também deste confronto entre Grêmio e Internacional, num recorte mais recente. Vamos dar uma olhada. Últimos 8 clássicos entre as duas equipes. O Grêmio não venceu nenhum, são 3 empates e 5 vitórias do Inter. A última vitória do Grêmio foi no Brasileirão de 2023. Grêmio 3, Inter 1. E o momento, né, Zé? Você até passou aí um pouco na sua fala sobre isso. O Grêmio que vem de uma demissão de treinador no meio de semana, ainda com o técnico interino. É óbvio que isso também mexe muito, né? Chega muito diferente para um clássico e diante do seu principal rival, que vinha dentro do Brasileirão, é verdade, de uma derrota, mas com um trabalho que a gente tem falado sempre aqui, elogiado demais, o que tem sido esse início de temporada, o fim, né, da outra e o início, né, esse trabalho do Roger. Mas dentro do clássico a gente já viu isso demais, seja ele qual for, né, Zé? O povo chega mais embaixo, vai lá e faz um grande clássico, isso pode mudar a história na sequência. Mas é óbvio que também pesa demais, né? Sim, pesa demais e, como eu falei, me agradou a postura do Grêmio, né? O James Oliveira, tem os nomes, né? Eu não sei, peço perdão aí, mas James Freitas, desculpa. Ele conhece o Roger, ele já trabalhou com o Roger na época de Grêmio, ele tem uma vasta experiência nesse clássico, e aí, pelo momento, é aquela história, vamos jogar de forma segura, dentro das nossas características, tentando anular os pontos fortes, né, da equipe do Internacional e explorando os pontos fracos. O Grêmio, como eu falei, no primeiro tempo conseguiu, através de uma marcação forte, de atenção, de realmente
diminuindo os espaços da equipe do Internacional, dificultar esse jogo do Inter, né? Essas trocas de posicionamento que existe entre Alan Patrick e Fernando, tem o Bruno Henrique que sai, que pega o corredor. Hoje ele não encontrou esse corredor porque o Dodge conseguiu fechar junto com o Vila Sante, fazendo as movimentações ali dentro do setor de meio campo, impossibilitando a equipe do Inter de criar as jogadas. Pelos lados, como eu falei, o João Pedro e o Marlon bem posicionados, e aí o Vitinho e o Wesley não conseguiram jogar e não conseguiram explorar aquilo que eles são muito bons em fazer, né? Velocidade. Porque o Grêmio, quando não conseguia fazer essa marcação, pressão, ele recuava, tirava os espaços e aí dificultou muito a equipe do Grêmio, a equipe do Inter, de criar essas jogadas, né? Depois, em um certo momento, começou a fazer as ligações diretas para tentar pegar o Valencia nas costas dos zagueiros adversários, mas aí quando entra o Kahneman, aí é a voz da experiência, né? Sabe fazer aquela movimentação, a gente chama de ioiô, elástico, né? Que vai e volta para dificultar a movimentação do atacante. Mas dentro daquilo que se esperava do Grêmio, eu acho que foi a postura correta e fizeram um bom jogo. Fizeram um bom jogo no segundo tempo, aí no finalzinho do segundo tempo conseguiu criar algumas oportunidades, levar perigo ali a defesa da equipe do Internacional. Como eu falei, foi um jogo característico do Grenal, né? Renata Ruel chegando conosco também para falar desse Grenal, deste lance em que o Grêmio reclama um pênalti. Né, Renata? Tava indo no finalzinho. Não tem paz também, não há paz para nossa comentarista de arbitragem. Sábado à noite você tem que vir também, amiga. Um beijo, seja muito bem-vinda. Boa noite, Gláucia, Zé, foi de sorte. Não, tem futebol, não tem paz, vamos falar a verdade, né? Ainda mais futebol brasileiro, Glau. E assim, é no finalzinho do jogo que acontece o lance mais polêmico, mas para mim, assim, a realidade é que não tem muita polêmica no lance. A grande questão é que a hora que a gente vê a jogada em si, o atacante do Grêmio, ele toca a bola, ele dá o tapa na frente e aí o jogador do Internacional só vai no corpo dele. E só chega atrasado indo no corpo, tem um contato na coxa do jogador do Grêmio. Isso para mim é pênalti. Por quê? Porque é um contato faltoso dentro da área, é pênalti a ser marcado. Nem todo contato é falta. Faltinha para mim é falta, mas nem todo contato é falta. Um lance desse é um contato na coxa do jogador que gera impacto na ação. É o que derruba o jogador que tinha chegado antes e dado tapa na bola. Para mim, o VAR chama corretamente. E aí o Braulio, a hora que vai lá e olha, ele erra. Ele erra olhando a imagem e não marcar penalidade, Glau. A gente tem imagens além disso também, Rê, ficou a reclamação dos jogadores do Grêmio no final da partida, também indo até o árbitro, né, fazendo a sua reclamação aí, a pressão para cima da arbitragem. Óbvio que isso ainda vai render muito assunto e reclamação também, mas aí não sei se em algum momento ele pode até trazer em súmula algo que ele ouve aí nesse fim de jogo, mas se justifica também a reclamação aí da equipe gremista. Ele pode sim relatar algo que aconteceu depois. Eu estava ouvindo até o pós-jogo ali que parece que dirigentes do Grêmio foram no vestiário, ali no caminho do vestiário também reclamar com a arbitragem e tudo isso ele pode relatar. Isso é fato, vamos esperar a súmula para ver o que ele relata. Aí nessa reclamação a gente não vê nenhuma, nada mais exaltado para uma expulsão, mas dependendo da reclamação, do que aconteça, até ele sair do estádio, ele pode relatar sim. E aí, Glau, aí a gente tem que falar, e o Zé Elias, a gente fala muito disso, né, Zé? É uma questão muito além da arbitragem, sabe? A gente entra na questão de dirigentes, o que está sendo recomendado. Os árbitros vieram de uma semana de orientações, de treinamento prático, de treinamento presencial. Só que, muitas vezes, o que os dirigentes pedem, muitas vezes o parecer do dirigente ali, do comitê, sabe, em relação aos lances que já ocorreram, pode confundir a cabeça da arbitragem. E aí a gente vai ter erros claros, e aí a gente vai ter falta de critério, que já é um problema antigo da nossa arbitragem, não é nada novo. Agora, a questão é, o pênalti foi. E por que ele vai até o VAR, olha a imagem e não marca?
Nem todo contato físico é falta? Não, mas esse contato onde você perde a bola, você chega atrasado, desloca o jogador, gera impacto com a sua ação, é falta, dentro da área é pênalti. Então a gente também tem um problema, não isentando o árbitro do erro dele, jamais, mas a gente tem um problema de instrução. E isso vai dificultar demais a nossa arbitragem aqui nesse Brasileirão, viu, Glauco? Não tem... Oi, Renata, boa noite. Boa noite, achou que não iria escapar, né? Mas estamos aqui, todos juntos. O que eu ia perguntar para você, o que eu falei, né? Que a gente sempre, quando você participa dos programas, eu sempre te questiono, né? Se essa falta fosse no meio-campo, ele daria falta ou não? Daria. Porque é falta, né, Zé? É falta, né? É falta, não tem como. Eu particularmente, eu gosto muito do Klaus, eu acho que o Klaus hoje é o nosso melhor árbitro, é o árbitro que consegue entender mais o mecanismo de futebol, a biomecânica. Aí me contaram que o Klaus tentou ser jogador de futebol, então isso facilita muito, né? Para você entender os gestos técnicos, a biomecânica de uma jogada, né? E aí eu acho que o Klaus está num equilíbrio emocional, físico, técnico muito bom. Mas assim, o que me espanta, Renata, a maioria dos nossos jogos hoje que tem erros grotescos, tem erros absurdos e erros assim, que são péssimos, são árbitros FIFA. O que me deixa mais assustado é isso, é que os árbitros FIFA estão errando de forma assim... grotesca. Grotesca. Tem um árbitro aí tem uma provocação, tem um árbitro que apitou Cruzeiro e São Paulo, não sei se você chegou a ver isso. Todo árbitro, você está aqui, todo árbitro sabe exatamente quem são os jogadores. E se ele não souber, tem o nome da camisa, né, atrás. E ele tirando sarro do Matheus Pereira, não sei se você viu esse lance. Vi. Ele falando assim, quem é o jogador e o jogador do lado. Sabe, aí o jogador reclama, aí ele coloca na súmula, sabe? Tem uma série de coisas, mas, Renata, se com um presidente de comissão de arbitragem, já era difícil, nós já tínhamos vários problemas, como funciona com 3 e cada um em um lugar? O Pitana está na Argentina, o Sandro Meirahit parece que está nos Estados Unidos e tem o uruguaio, né? Se eu não me engano, o uruguaio ou o italiano. O italiano, onde ele fica? Ele fica na Itália? Exatamente. Aí eles mandam as imagens, eles fazem o julgamento e como eles chegam a um denominador comum? Porque se você tem 3 árbitros, provavelmente um vai discordar um do outro. E qual é a opinião que prevalece? Porque assim, é mais uma invenção do Edinaldo, mais uma invenção da CBF, que assim, é um absurdo. Arrecada demais, tem muito dinheiro, hoje aí se nós não tivéssemos o VAR, né, provavelmente o Bosquilha teria errado. De novo, o árbitro é bandeira FIFA. Por que não faz já num contrato, como é que fala? O VAR semiautomático? Que assim, você tem essa tecnologia que ela é muito mais precisa, né? É muito mais rápida para você ter uma decisão. Por que não uma comissão atuante aqui no Brasil? Não uma comissão cada um do seu lado, até porque você não tem acesso a esse tipo de discussão, ao que vai ser questionado, como tem sido feito as análises, sabe? É uma invenção atrás da outra e assim, o futebol brasileiro, para mim, o Campeonato Brasileiro, é um dos campeonatos mais fortes do mundo. É um dos campeonatos mais fortes e um dos campeonatos mais difíceis de se jogar. Porque você tem Grêmio e Internacional, aí depois você tem Internacional e Palmeiras, você tem Grêmio e Flamengo, e Corinthians e Palmeiras e tal. Só que quem organiza o campeonato não entende o produto que tem nas mãos. Pelo contrário, ao invés de valorizar, a cada dia, a cada rodada, nós depreciamos, né? A CBF deprecia o seu produto. Como é que funciona esse negócio da comissão, Rê? Não funciona, você mesmo acabou de falar. Não funciona, porque você tem o presidente da comissão, é o Rodrigo Sintra. Então, o presidente da comissão de arbitragem hoje da CBF é o Rodrigo Sintra. E você tem um comitê criado com o Sandro, que está nos Estados Unidos, com o italiano, com o argentino, que eles pegam os lances e eles dão o parecer deles nos lances, tá? Eles não têm nenhum poder, pelo menos na teoria, em relação a
punir tal árbitro, de tomar tal atitude ou de escalar, isso não é com o comitê. O comitê vai dar o parecer em cima de decisões tomadas, polêmicas principalmente. E aí, você também tem diferença de critérios aí, Zé. É como você falou, o árbitro argentino apita de um jeito, o italiano apita de outro, apesar da regra ser uma só. O futebol no Brasil é um campeonato realmente forte, eu também acho o brasileiro um campeonato muito forte, e você tem a sua cultura. Eu acho que entra a questão da cultura também, quando você fala da arbitragem, dos jogadores, do jeito de jogar. Lógico que a gente precisa melhorar muita coisa aqui. Os jogadores, treinadores, o jeito de lidar, de reclamação. Temos que reclamar a arbitragem, isso a gente bate nessa tecla faz tempo. Só que, imagina cada um analisando um critério. Provavelmente não assiste o jogo, só analisa aquele lance. Como vai funcionar? Para mim não vai funcionar. A gente já viu o parecer do começo do Campeonato Brasileiro aqui, que não funcionou. A gente vê o parecer do comitê e você fala assim, não é possível. Por exemplo, eles baniram o jogo perigoso que existe na regra do jogo, tá lá, regra 12. E para eles não existe mais jogo perigoso. A gente concorda que a gente quer um futebol mais jogado, que nem todo contato físico é faltoso, mas você precisa entender de futebol para saber diferenciar o que é contato faltoso e o que não é. E eu acho que esse é um grande problema. Tirando o Klaus, como você falou, e um ou outro, a maioria dos nossos árbitros, inclusive do quadro da FIFA, não entende de jogo, de futebol. E os árbitros e os dirigentes, porque é cada coisa que a gente está vendo, Zé, e o produto, o Campeonato Brasileiro só está começando. O que a gente já teve de polêmica de arbitragem é surreal, é inacreditável. Mais uma vez, é um campeonato que a arbitragem, na maioria dos jogos, é protagonista. E isso acaba com a qualidade do produto brasileirão. Sem dúvida. Rê, obrigada, amiga, por estar conosco neste sabadão. Um beijo para você, ótimo fim de semana por aí. Um beijo, até a próxima, Glaucia, Zé foi de esporte. Tchau, Rê. Ó, pra gente arrematar aí, nós temos a fala do Kahneman na saída do gramado, depois dessa partida, deste empate no Grenal. Vamos ver o que disse o zagueiro do Grêmio. Abre aspas aí pra ele. Um se cansa, briga, corre, faz por merecer e os caras nunca apontam pra nós. É vergonhoso. Vimos contra o Flamengo. Se toca na unha, eles marcam contra nós. O cara chegou 1 hora depois e derrubou o nosso jogador. Kahneman falando sobre esse lance aí do pênalti, saiu bem irritado de campo e deu essa declaração aí. Quem tá falando também é Roger Machado e a gente já vai para lá para ouvir o técnico do Internacional. Somar pontos é importante do campeonato, mas claro que, né, principalmente se tratando da derrota em casa, né, é o que a gente soma como negativo, né? Ponto fora de casa sempre comemorado, ainda mais num clássico, né, que já foram outros disputados esse ano e a gente se mantém ainda conseguindo produzir bem mesmo na casa do adversário. Foi um jogo de momentos distintos e muito mais na minha avaliação, né, porque a gente em alguns momentos aceitou fazer o tipo de jogo que o Grêmio teve disposto a propor, né? Um jogo de disputa de primeira e segunda bola, né? Um jogo de contra-ataque, né? E de muita energia física, né? Quando a gente conseguiu fazer a bola acalmar nos nossos pés e montar as estruturas que nos permitiam principalmente desarmar ali os gatilhos da pressão do Grêmio, que era em cima dos nossos laterais, né, colocando o Fernando como um terceiro homem, né, e tendo mais um tempo para que a gente pudesse deslocar os nossos pontas para os meios corredores e fazer os marcadores de laterais ter que andar para trás no campo. A gente conseguiu criar jogadas importantes, como foi a chance e a oportunidade do Enner no primeiro tempo, né, talvez na chance mais clara de gol que nós tivemos ali, né? Então, o segundo tempo que eu ajustei foi justamente isso, né? Primeiro, né, com as orientações, sem fazer mexidas,
né? E depois, aos 15 minutos, eu promovi a entrada do Tabata e do Gabriel no lado, né? E reforcei a ideia da gente não ter mais os pontas e ter os meias pontas de meio corredor e dar as amplitudes do campo para os nossos laterais ao mesmo tempo se projetar. E a gente, além de ter mais um tempo, né, desarmando os gatilhos da pressão do Grêmio, a gente empurrou o Grêmio para trás e conseguimos ter o controle técnico, né, que ele só veio retomar em alguma medida, né, para o adversário nos minutos finais, né, de umas bolas longas, disputa de primeiro e segundo novamente, algumas faltas lançadas à área. Eu acho que foi por aí, né, um empate fora de casa, né, e mais um clássico do ano. E o mais importante de tudo também é que esse time ele se recusa, né? O nosso time tem se recusado a ficar atrás do placar de qualquer forma, né? E o que eu disse para os atletas foi isso, né? Se a gente mantiver esse nível, né, de intenção, né, envolvimento com o jogo, a gente tem grandes coisas pela frente a conquistar. Roger, boa noite. Boa noite. Do outro lado, na Casa Mata, tinha alguém que já trabalhou na sua comissão técnica. Você já esperava essa atitude do Grêmio, principalmente no primeiro tempo, que teve um volume maior de oportunidades? E uma segunda, se você me permite, chegou a analisar o lance polêmico do possível pênalti? Qual a tua avaliação sobre isso? Pelo critério que o árbitro decidiu adotar, não havia como ele dar uma penalidade daquelas. Mas eu acho que, né, ele usou a tecnologia da forma correta, né? Teve duas chances, de deu uma no campo e outra no VAR, e decidiu não dar, então, né, a gente precisa respeitar. O questionamento da gente é 2 chutes na cara dos nossos jogadores, que nem sequer o VAR foi chamado para alertar o árbitro de um possível toque, e o árbitro poder, aí sim, num segundo momento, né, confirmar ou não a sua decisão do campo, né? Acho que a tecnologia ela veio para isso, para ajudar nesse sentido. E pelo critério que o árbitro decidiu adotar a partida inteira, não fazia sentido ele dar uma penalidade daquelas. Se ele tivesse adotado um outro tipo de critério, aí talvez a gente possa questionar. O que tu queria saber do primeiro tempo? Sim, eu esperava o tipo de energia que o Grêmio ia colocar no jogo, porque com a saída do treinador, com o pouco tempo que o James tinha, ele ia montar uma estrutura, né, de não nos pressionar alto, como aconteceu, né, ou de montar um tripé, ou montar 2 linhas com um jogador a mais para marcar, fazer os pontas descerem com os laterais, coisas que não acontecia num outro modelo que está acontecendo, e não havia muito tempo para ter muita surpresa, né? Ia ser um jogo de energia física, né? Que o clássico por si só já faz o ambiente acontecer, e com a saída do treinador muito mais ainda, né? Os atletas, né, não vão deixar por menos do que se entregar totalmente. Então, talvez como eu disse, o nosso erro, respondendo para o do Zé, foi, né, a gente entrou, né, nesse tipo de jogo que não nos favorecia, né, mas quando a gente calmou a bola no chão, né, e conseguiu jogar, a gente conseguiu andar dentro do campo. Roger, boa noite. Há cerca de 2 coletivas atrás, 2 coletivas, na verdade, se eu não me engano, eu te fiz uma pergunta e tu fez uma ponderação de que o teu time era muito bem treinado. E, de fato, acho que o teu time é bem treinado e a gente tem visto isso durante a temporada. Mas a minha pergunta é, por que... Sabe que o Mas é o apagador universal, né? Mas por que um time bem treinado foi dominado no primeiro tempo e se submeteu a um time que tem um técnico interino? Nós não submetemos. Não, ok. Aí é a sua opinião e a resposta é livre. Mas por que o teu time não conseguiu, principalmente no primeiro tempo, sendo um time muito bem treinado, sair desse tipo de marcação que talvez tu mesmo disse, né, que imaginava um Grêmio mais físico do James, e como o teu time não conseguiu, então, sair desse tipo de marcação, sendo, repito, um time muito bem treinado? Porque mesmo um time bem treinado, ele não consegue solução para todos os ambientes que o jogo vai te apresentar. O futebol é um jogo de múltiplas variáveis, né? E mesmo sendo muito bem treinado, o time que é campeão ele não ganha todas, né? Faz parte do jogo,
né? A estratégia de conseguir impor um jogo físico, né? Impedir que a gente conseguisse as nossas jogadas, em alguma medida funcionou, né? E a gente procurou alternativas dentro do campo para que sobrepor isso. Funcionou no segundo tempo. Primeiro tempo nem tanto, né? Um tempo para cada um, resultado de empate, né? Porque o futebol ele é de múltiplas variáveis muito abertas, né? E uma delas está ligada às capacidades individuais, o dia, né, que os atletas estão tecnicamente conseguindo entregar, né? Então não se trata pelo fato de ser bem treinado ou não que sempre você vai conseguir sobrepor a dificuldade que o jogo te apresenta, né? Afinal de contas, nós estamos jogando com outros 11 que, embora, né, estejam saindo de uma gestão de um treinador, desejam dar resposta, né, para sua torcida, né, que os cobra muito, né? Então é o jogo. É o jogo, por isso que é o esporte mais apaixonante de todos, né? Porque justamente ele permite múltiplas variáveis abertas durante 90 minutos. Fager, você falou e estava explicando sobre essa diferença, acho que dos tempos do time do Inter em atuação e do segundo, acho que ficou mais a cara do Inter, que a gente é acostumado a ver do seu Inter, desde que você chegou. E as duas primeiras trocas do jogo, simultâneas ali, são os pontas. O que fez essas trocas dos pontas, que fez também o Inter ganhar mais esse campo que você disse, também que o Inter começou a ganhar mais campo, principalmente no segundo tempo? Obrigado. Eu respondi na primeira pergunta, eu busquei no intervalo apenas tentar ajustar as peças, né? Ao invés de mudar a característica delas, né? Como eu percebi ali perto dos 10 minutos que não estava surtindo efeito, só com o desdobramento das orientações de intervalo, aí sim eu lancei mão da característica dos jogadores, que tanto o Tabata quanto o Gabriel têm um jogo interno, né, com mais lucidez do que os meus pontas nos meios corredores, né? E isso fez com que a gente não só tivesse um controle melhor do meio, mas também lá na primeira fase de construção com o Fernando em linha de 3, eu tirei, né, ou atrasei os gatilhos da pressão do Grêmio, dando um tempo a mais para que a gente conseguisse circular essa bola e ganhasse os corredores às costas dos pontas com os nossos laterais em amplitude, né? Basicamente foi isso, né? Esperar as coisas acontecerem através das orientações e depois, quando não estava acontecendo, lançar a mão do banco, né, para que a gente mudasse aí sim o desenho, né, que a gente ficou, né, com uma série de 3 com o Fernando, os pontas em amplitude, né, e os nossos meias pontas em meios corredores, e funciona bem.